A paz de Deus, meus irmãos. Eu vim aqui contar o meu testemunho, como foi esses 3 anos e 8 meses no deserto, como Deus restaurou, como Deus fez tantas coisas na minha vida e, como diz a Sol, a cereja do bolo foi a restauração do meu casamento. Eu e meu marido, a gente começou a namorar em 1999, né? A gente tinha 20 anos e a gente praticamente nós fomos os primeiros namorados um do outro, né? Na verdade, eu já tinha tido alguns namoradinhos, mas ele não. Então, eu fui a primeira namorada dele. E, enfim, nós éramos imaturos, muito novinhos, né? Mas a gente já teve logo no início do namoro, a gente já queria ficar juntos para sempre. E aí, nós namoramos. Só que o nosso namoro já era cheio de briga, tinha muitos ciúmes no início. Depois até que não, mas no início tinha muitos ciúmes e tal. E ele mentia muito, sabe? Assim, umas mentiras que era, sabe, criação, sabe? Ele já tinha se acostumado, aquilo era normal pra ele. Mentiras bobas, assim, sabe? Mas enfim, e aí eu sempre reclamava disso com ele e tal, e ele tava mudando. Enfim, nós namoramos 8 anos, aí eu engravidei, e em 2007 a gente resolveu se casar. Durante esse período, lógico, de namoro, a gente tinha várias brigas e teve uma separação. E nessa separação foi quando eu descobri que eu estava grávida, enfim, aí a gente acabou casando em 2007. Aí nasceu a nossa filha e em 2010, aí a gente casou bonitinho, e aí em 2010 nasceu o nosso filho. Nós temos um casal. No casamento, a gente nunca foi aquele casal, né, assim. Nós éramos, para as pessoas, nós éramos o casal perfeito, mas na verdade nós não éramos aquilo, né? Nós tínhamos muitas brigas, existia, hoje eu vejo isso, né? Na época não, mas existia muita rivalidade entre nós, sabe? Como eu contei no início, nós éramos muito jovens e quando a gente começou a namorar. Então assim, eu tava no começo da minha faculdade. Não, eu estava quase terminando a minha faculdade, ele nem tinha começado. E aí ele incentivei ele entrou numa faculdade também, eu terminei a minha. Aí ele teve muitos problemas para terminar a dele, falta de dinheiro e tal. Na época ele não trabalhava, só eu. Na época a gente se conheceu, depois ele arrumou um emprego e tal. Enfim, a gente começou do zero junto. E aí a gente foi amadurecendo, foi crescendo profissionalmente. Então quando a gente casou, a gente ainda estava nessa luta aí na carreira, né? Ele trabalhava no banco, trabalha, na verdade, no banco, e eu virei funcionária pública da prefeitura. Aí, nós vivíamos, né? No início do nosso casamento foi difícil, 2 filhos pequenos, a gente não ganhava muito bem, então, mas a gente conseguia viver, né? Viver assim, sem que faltasse nada pra gente. Só que eu tinha um problema. Eu não via, assim, eu não tinha ele como um marido. Como eu posso dizer? Eu não sabia o que era ser uma esposa, na verdade. É isso. Então, eu reclamava muito, nossa relação estava bem desgastada e eu comecei a dar atenção mais para os filhos, eu não queria saber mais dele. E ele também, consequentemente, era muito grosso comigo, enfim. E uma coisa foi minando a outra, né? Tanto a forma dele agir comigo, para que o meu amor por ele, de repente, sumisse, e eu com essas atitudes também com ele. E aí eu comecei a me afastar, e os anos foram passando, e em 2017, ele se envolveu com uma pessoa.
Eu não sabia, obviamente, nunca suspeitei, porque eu não me importava. Eu comecei em 2017 a fazer faculdade, que ele foi contra, uma segunda faculdade, né? E eu trabalhava, já estava trabalhando num lugar legal, e aí eu trabalhava o dia inteiro, e direto já ia para a faculdade, enfim, não ficava muito tempo em casa. Os meus filhos ficavam com a minha mãe. Na verdade, desde que a gente casou, assim, eles ficavam com a minha mãe, né? Minha mãe sempre deu esse suporte pra gente. E a gente meio que tava... A gente sempre saía junto, a gente fazia muitas coisas junto em família, sempre família, mas a gente não tinha aquela admiração de marido e mulher, sabe? A gente não dividia as contas, a gente não... assim, eu não sabia o que ele... o que ele fazia com o dinheiro dele, ele não sabia o que fazia com o meu. Ele até falava, eu falava uma frase, na verdade, que ele ficava bravo, que eu falava: o que é meu, o que é dele. O que é dele era nosso, porque ele se preocupava sempre em querer guardar dinheiro pra gente ter mais condições e tudo mais, e eu queria aproveitar, eu queria fazer tudo, eu queria comprar, enfim. Isso foi um dos problemas também do nosso relacionamento, é que eu não tinha essa visão, né, de educação financeira, e isso era muito importante para ele, era um valor assim, porque ele já tinha visto a mãe passar por essa situação, a gente passar por essa situação, então ele não queria isso mais. E eu não entendia isso, né? Como eu disse, eu era uma mulher que não sabia ser esposa. E nenhum dos dois era cristão, eu era católica, ele também, e a gente ia de vez em quando na igreja e tal. Mas eu sempre tive muito forte no meu coração uma ligação com Deus. Eu sempre achava que Deus ia fazer alguma coisa. Eu sentia a mão de Deus em vários momentos da minha vida, me guardando. Enfim, eu sabia que Ele sempre estava me cuidando. Porém, eu não conhecia nada do mundo evangélico, nada do mundo cristão. Eu só sabia que eles liam a Bíblia e que eles gritavam. Para mim, se resumia a isso. E então eu nunca tinha frequentado, não tinha contato, nada. Aí, com o passar do tempo, enfim, voltando para 2017, um dia eu recebi uma mensagem, uma mensagem anônima no SMS, de alguém me avisando que que tinha visto meu marido entrando no motel. E eu desacreditei daquilo, porque eu nunca imaginei que ele teria coragem de fazer isso. Ele era muito família, era muito certinho, ele sempre falava que, porque eu ficava fazendo aquilo, que se a gente separasse, ele ia encontrar falou assim, que ele me respeitava, que de repente eu ia encontrar um homem que não respeitava, que não me respeitaria, enfim. E eu falava, então vai você procurar uma outra mulher, vai procurar alguém para te satisfazer, porque eu não queria saber dele e tal. E essa foi a primeira brecha. Aliás, primeiro não, foi aí que o inimigo começou a trabalhar. Aí, como eu disse, eu recebi essa mensagem, e aí eu logo em seguida tentei falar com ele, não consegui. E eu ia pra faculdade, né, e eu acabei não indo, fiquei esperando ele chegar. E aí, quando ele chegou, eu soltei os cachorros, falei um monte, ele disse que era mentira, falou que não tinha nada a ver, quem que tinha feito uma brincadeira, entre aspas, sem graça dessa e tal. E eu fiquei com aquilo encasquetada, porque a pessoa falava, dava detalhes do carro. Eu falei, o carro dele não é assim, tem um negócio pendurado e tal. E aí, quando a gente foi passando os dias, e eu andava, sempre que eu estava no carro, eu tentava ver o carro da frente, se eu conseguiria identificar todos aqueles detalhes que a pessoa me mandou. E aí eu percebi que não, que a pessoa... Aí eu comecei a cair a ficha e falar, não, a pessoa que mandou esses detalhes, ela era a pessoa que estava no carro com ele. E aí eu acessei eu consegui entrar na fatura do cartão dele, cartão de crédito, e eu vi uma sigla estranha lá. O diabo não brinca de ser mal, né? E aí eu vi que ele tinha ido em algum lugar estranho, que não dava para saber o que era naquele dia. E eu perguntei para ele, ele falou que não, que era um posto de gasolina, falou alguma coisa que não me convenceu.
Eu entrei no site, comecei a conversar com o atendente do cartão de crédito, como se fosse ele, e perguntei do que seria aquela sigla. E a pessoa me falou que era de algum hotel, um motel, de algum estabelecimento nesse sentido. E aí eu fechei, eu falei, era verdade. E aí eu pressionei e ele acabei pressionando e descobri. Isso não foi logo de imediato, né? Realmente ele demorou acho que um mês. E depois a pessoa ainda mandou outra mensagem porque a gente tinha postado que tinha ido num show juntos e aí a pessoa viu e mandou de novo, falando que eu não tinha acreditado nela, enfim, como é que eu aceitava uma situação daquela. Enfim, e eu pressionava ele e ele também não sabia o que tinha acontecido. Na época, hoje eu já sei que ele suspeitou que fosse a pessoa, mas na época a gente não sabia. Então a gente acabou se unindo muito. E é engraçado, né? Com isso a gente ficou muito próximo, a gente criou um elo, assim. E ele mudou, né? Ele ficou muito. Ele virou um marido, né? Comigo, assim, ele estava muito atencioso e tal. E quando eu descobri que era verdade, aquilo me partiu o coração, aquilo me acabou, sabe? Porque eu não acreditava que ele teria coragem de fazer isso. E aí eu falei que eu queria que ele fosse embora e ele me quis me convencer que tinha sido somente uma saída, que não tinha nada a ver e tal. E eu pressionei e ele falou. E ele acabou confessando que era uma pessoa do trabalho dele, que eu conhecia. Que, inclusive, conhecia minha família. Nós frequentávamos a festinha de aniversário do filho dela e ela dos meus filhos. Nos últimos 2 anos estava acontecendo isso. E ela era casada também. E estava passando por... E ela também estava tendo crise no casamento, e eles eram muito amigos. Eu sabia da amizade deles, mas nunca tinha suspeitado de nada. E aí começou o meu calvário. Aí quando eu descobri isso, eu comecei como trabalhava com ela, ele bloqueou, fez tudo, falou que me pediu perdão e tudo mais, só que eu fiquei muito ferida. E aí ele começou a fazer tudo pra me mostrar que não tinha mais nada a ver, não tinha mais nada com ela. Só que eles ficaram um tempo, né? Já tinham ficado quase 1 ano, né? Tendo esse caso. E aí eu não aceitava ele trabalhar junto com ela, ele não podia pedir transferência, enfim. Eu comecei a ir no trabalho dele pra gente almoçar juntos e ela me via, só que ela não sabia que eu já sabia. E ela ficou muito brava quando ele terminou com ela. E ela não ia deixar barato, então ela começou a provocar. Quando eu ia lá, ela me olhava com uma cara mesmo não sabendo que eu não sabia, né? Que eu já sabia. E, enfim. E aquilo foi me trucidando e eu não conseguia perdoá-lo e eu fui atrás de tudo não, lembrando que eu não era evangélica nessa época. E eu não conseguia perdoar e eu chorava e aquilo me sangrava muito. Isso foi em 2018. Quando chegou no final do ano de 2018, eu falei pra ele que eu não queria mais, que eu não aguentava mais. Ele se esforçou, não vou tirar o mérito dele. Ele se esforçou sim pra retomar o nosso casamento, pra querer para que eu perdoasse ele, mas eu não tinha condições naquela época disso. E eu tinha muita raiva, dele, eu tinha muita raiva do que ele tinha feito. Eu tinha muito orgulho ferido ali também. Era um misto de sentimentos. E eu falei que eu não queria mais. E aí, em 2019, eu comecei a tornar a vida dele um inferno. Na verdade, na metade de 18, até o final do ano, quando eu falei que eu queria que ele saísse, eu jogava indiretas, eu era muito mais rixosa, eu chorava, eu fazia pirraça, eu fui terrível. Eu não aguentaria o que eu fiz com ele. E aquilo ele foi definhando, e aí no final do ano eu falei pra ele que eu não queria mais, e ele falou, tá bom,
Só que nós tínhamos 2 filhos, né, pequenos, e eles sofriam com tudo isso, com as brigas aqui, porque a gente começou a brigar muito, eram brigas terríveis e tal. E quando chegou, e aí em 2019, em fevereiro de 2019, ele alugou um apartamento perto de onde a gente morava. Só que ele sempre falava que ele ia arrumar, mas ele não tinha coragem, né? Sempre falava e nunca tinha coragem. Pra minha surpresa, ele alugou. Quando ele alugou, caiu a ficha ali. Aí eu fiquei com medo, falei, nossa, o que eu tô fazendo, né? Lembrando que a gente já tinha aí, entre namoro e casamento, já tínhamos 20 anos juntos. Em 2019, foi meu aniversário de 40 anos. Eu falo que quando realmente ele saiu de casa, eu entrei... foi a primeira coisa que me bateu quando eu conhecia, né? Fui conhecer a palavra e tal. Foi me identificar com o povo dos 40 anos no deserto. Naquele ano, em 2019, a gente tinha decidido que ia terminar. Porém, ele já tinha alugado e ele não tinha mudado. Ele continuou aqui em casa. Ele alugou, mas ele não tinha coragem de sair. E eu comecei a provocá-lo, né? Porque eu estava naquela fase de provocar. E ele ia, às vezes, lá no apartamento, não tinha nada, então ele não ficava lá. Quando foi... E eu ia... e a gente eu tinha me programado para fazer uma viagem em setembro, que era o meu aniversário de 40 anos. E a gente ia viajar. Eu comprei passagem para ele, para todo mundo, pra gente ir pro Chile. E meus pais, uma amiga, 2 amigas, meus filhos, enfim. E a gente começou a ver uma farsa. Já tinha definido que ele ia embora, ele já tinha alugado uma casa, mas para as pessoas a gente não admitia que a gente estava separado. E aí ele voltou a conversar com a mulher. Ele voltou a ter contato com a OM. Eu desconfiava, mas eu não tinha provas. E um dia eu mandei uma vez... Ela me conhecia, ela não tinha se assumido com ele, obviamente. Um dia eu fui numa loja, que era perto de onde ele trabalhava, mas no horário depois do meu expediente, e com uma amiga. Ela me chamou para ir lá porque ela queria comprar alguma coisa. E aí, para minha surpresa, ele estava lá. E aí eu fingi que eu não tinha visto e tal. E ele também me viu e fingiu que não tinha visto. Daqui a pouco ele brota do nada, super nervoso. Oi, tudo bem e tal. E eu falei, eu tô indo embora. Tá bom. Aí a gente se fala depois, tchau. Aí falou cumprimentou a minha amiga e foi embora. E eu fiquei lá, né, comprando um negócio com a minha amiga. Aí quando eu olho pra trás, tem uma pessoa passando rapidamente, assim, pra que eu... Sabe quando a pessoa passa pra outro não ver? E eu vi e era ela. Aí caiu a ficha, eu falei, eles 2 estavam aqui, comprando coisas. Porque ela tava lá ajudando ele a comprar as coisas pro apartamento, né? E aí eu fui atrás dela e falei, fulana, por que você... Oi, você tava aqui com o meu marido? Tá? Eu não sei do que você tá falando. Começou a dar uma de histérica, começou a gritar na rua, falando pra eu resolver meus problemas com o meu ex-marido, enfim. Ela agiu como uma louca, porque eu não gritei, eu não perdi as estribeiras, eu não fiz nada, eu só tava falando com ela. Falei, por que você saiu correndo com ele? Você não tava aqui conversando com ele? Porque eu fui bem, eu dei uma de que eu não sabia de nada. E ele foi embora, e ela, né, foi depois, enfim, eu tentei falar com ele, não consegui. Tanto é que depois ainda me falaram, por que você não... A minha amiga falou, você teve muito estado de espírito, porque você não avançou, você não fez nada com ela. Eu falei, não, porque não é da minha natureza fazer isso. Enfim, essa foi a primeira vez que eu encontrei com ela, né, nessa situação. E 2019 foi um ano esquisito. Então a gente não abria para ninguém, ele não abriu para a família dele, que a gente estava separados, mas ele
ele saía e às vezes aí voltava para casa, a gente dormia em camas separadas, a gente dormia na sala, às vezes a gente ficava juntos. Foi bem estranho, mas eu não conseguia admitir que a gente não estava mais juntos. Ele ficou... E aí, um belo dia, eu percebi... E eu comecei a dar uma de louca. Eu pegava o celular todos os dias dele. Quando ele dormia, ele deixava o celular. Eu sabia a senha. Eu olhava, eu fuçava tudo que ele mandava, o que ele deixava de mandar. Comecei a agir que nem uma louca. E é óbvio que ele não deixava nada, mas eu pegava sempre. E ele conversava com ela quando ele estava no trabalho, enfim. E dia 30 de maio, foram muitas dores. Em maio foi aniversário dele. Eu montei uma festa aqui para a família, né? Porque eu sempre fazia isso para a família dele, para minha, para comemorarmos. E ele tinha mandado o carro. Ele falou que não ia me deixar com o carro porque ele precisava levar para o concerto. E depois eu descobri que era mentira, porque ele na verdade foi comemorar com uma OM, né? De manhã, antes de trabalhar. Eles foram para um lugar reservado e isso eu descobri depois e eu fiquei montando a festa, então imagina, depois que eu descobri tudo isso eu fiquei muito louca e aí no final do mês de junho, no dia 30 de junho, não, 30 de maio, eu me irritei com ele de uma certa forma que eu peguei tudo que era dele e joguei no carro, enfiei numas malas e falei para ele sair daqui. Ele já tinha... tinha comprado algumas coisas para casa dele, já tinha eletrodomésticos e tal, mas ele ainda continuava aqui. E aí eu mandei ele embora. E nisso, os nossos filhos ficaram muito, muito abalados, porque eles não estavam aqui quando eu fiz isso, mas quando eles voltaram e viram que o pai tinha ido embora, que eles tinham ido para a escola e voltaram e viram aquilo. E à noite ele veio conversar com eles para explicar, e eu, totalmente louca e descompensada, falava para ele falar a verdade. Então, assim, isso dói de lembrar. Não porque dói a situação, mas por eu ter feito isso, né, na frente dos meus filhos, por ter me descompensado daquela forma, enfim. E aí naquele dia, no dia seguinte, na verdade, eu liguei para uma amiga da minha infância e tal, que há muito tempo eu não conversava. Não sei porque Deus faz coisas que a gente não entende, né? E naquele dia eu liguei para ela mora em Goiânia, e eu liguei para ela e falei que eu tava me separando, porque ela conhecia ele, a gente já tinha ido em Goiânia em família. E ela virou para mim e falou: "Você não vai desistir do seu casamento." E eu falei: "Como? Como que é isso? Como assim não vou desistir? Você vai lutar pela sua família." E aquilo ali ficou latejando em mim. Eu falei: lutar pela minha família, lutar pro casamento? Porque quando a gente se separou, eu imaginava assim: olha, agora ele vai viver a vida dele, eu também vou viver a minha, vou conhecer outra pessoa, que também vai ter filhos, e a gente vai fazer uma família grande e vai estar todo mundo feliz. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? E Deus, assim como ele planejou também que ele ia sair de casa, como a mulher queria, iam viver juntos, ia ter uma vida feliz, porque ela ia fazer ele feliz. Porque eu não tinha feito ele feliz. E, enfim. E aí ela falou isso. E a partir daquele dia, ela começou a falar que eu tinha que ir para os pés do Senhor. Mas ela não falou que eu tinha que virar uma cristã, porque ela já era uma cristã. Ela falou que eu tinha que buscar Deus. Ela sabia que eu era católica, ela falou: vai para a igreja. E eu comecei a ir. E ele sempre vinha aqui, ele continuou vindo aqui. Algumas vezes dormia lá na casa dele, algumas vezes dormia aqui. Mas na verdade ele ficava mais tempo aqui. Mesmo depois disso tudo. Era uma situação bem... Hoje eu vendo, era bem louca. Quando foi o final de 19, ele abriu para a família, que ele não estava mais aqui, que a gente tinha separado.
E foi um baque, né, para todo mundo. Aí começamos a falar para os amigos, eu tinha muita vergonha, então eu sumi, eu comecei a me esconder, assim, de não querer participar de nada. Fui viver meu luto, né, meu deserto. E comecei a buscar, né, indo na católica mesmo, indo na igreja. E ali, nisso a minha amiga me dando as orientações. Olha, faz campanha, procura uma igreja que tem campanha, porque você precisa de libertação, sua família precisa de libertação. E eu não sabia nem o que significava isso. Como assim libertação? Eu não conhecia nada desse mundo, né, do mundo espiritual. E eu lembro que eu peguei o celular e comecei a procurar, assim, igrejas evangélicas e quais eram que tinham próximas de casa e ia lá. Aí eu chegava e perguntava assim, vocês fazem campanha? Só que eu não sabia nem o que eu estava perguntando, o que era uma campanha. E alguém falava assim, não, mas aqui tem oração, tem. Eu falava, e eu ligava para minha amiga e falava, lá não faz. Ela, então procura outro lugar, tal. E nisso tinha uma senhora que trabalhava na minha casa, que inclusive trabalha até hoje, ela passa a roupa aqui em casa, e ela falou que tinha a igreja dela. Na verdade, ela sempre me convidou e eu nunca dava atenção. Aí um dia ela me chamou, falou assim, você não quer ir na minha igreja? Eu falei, vou. Detalhe, todas as igrejas que eu frequentava, que eu fui conhecer, eu não era lá, sabe? Eu falei assim, não é meu lugar. Eu falei, não me sentia, porque a minha amiga falou, você tem que se sentir bem lá. E eu não me sentia. Aí quando eu fui com ela na igrejinha dela, é uma igreja pequena, de bairro assim, com muita gente que trabalhava com libertação, muita gente que tinha sido liberta e tal, de drogas, de vários vícios, enfim. E aí, quando eu entrei, quando eu assisti a primeira vez o culto lá, eu falei, é aqui que é o meu lugar. E aí eu me encontrei ali. E aí comecei a frequentar sempre. Todos os dias de culto eu estava lá. Eu comecei a fazer campanha em casa. E nisso meu marido estava muito dividido. Ele ficava lá e ficava aqui, ficava lá e ficava aqui. Eu sentia que ele ainda tinha sentimentos por mim, mas ele estava dividido porque... Aí, lembra que eu falei do início que ele mentia muito? Então ele começou a mentir para mim e para outra. Então, ele vivia uma mentira. E nisso ele foi definhando, porque o pecado acaba com a pessoa, deixa a pessoa suja, deixa a pessoa doente, deixa a pessoa feia. E quando eu vejo as fotos dele dessa época, é bem triste, sabe? Parece que ele estava doente. E eu também, lógico, emagreci horrores, assim, fiquei muito mal. E era esse o deserto. E aí eu entrei nos meus 40 anos no deserto. Foi setembro, ele não viajou comigo. Eu já estava buscando o Senhor nessa época. Eu orei para Deus para que fosse, apesar de não meu marido não estar junto, mas que fosse uma festa, né, uma comemoração, porque seria a nossa primeira viagem para fora do Brasil, com os meus pais, com os meus filhos, a gente ia ver neve e tudo mais. Então, eu queria que tivesse sido perfeito. E Deus, na sua misericórdia, assim, engrandecendo o nome do Senhor, Ele fez tudo perfeito. Foram 10 dias maravilhosos que eu nem lembrei, na verdade, da minha situação, nem lembrava do que estava acontecendo aqui. Aí no meu aniversário, como eu disse, existe muita mágoa da parte dele, da minha parte. No meu aniversário ele me ligou, fez uns desaforos para mim, né? Mas mesmo com tudo isso, Deus deu o livramento, porque isso não me abalou e eu consegui aproveitar bastante o meu aniversário. Aí nisso já era final de 2019 e aí entramos em 2020. Só que ele ficou 2020. Aí em 2020 passamos o ano novo e Natal separados, né? Já sabíamos, as pessoas já sabiam que a gente não estava mais juntos. E no início do ano, nos primeiros meses do ano veio a pandemia, né? 2020. E aí a gente falou até aquela coisa, cada um tinha que ficar todo mundo enclausurado, não ia trabalhar mais presencial. E aí ele veio para casa. Ele veio para cá. Voltou para casa. Voltou em termos, porque ele vinha à noite para dormir, mas ele passava o dia trabalhando na casa dele.
E assim foi até agosto de 2020. Então ele ficava lá, ficava aqui. Quando ele estava lá, ele conversava com a mulher. Ele não foi durante a pandemia encontrá-la, né? Porque estava todo mundo, né, enclausurado. Mas ele vinha para cá. E aí ele ficava comigo mas a gente estava separado. Então era uma situação, como disse, bem esquisita. Em agosto de 2020, ele decidiu que ia sair definitivamente. Ele me bloqueou, ele falou, nosso casamento acabou. E ele me bloqueou em todas as redes sociais, me bloqueou no WhatsApp e foi de vez. Porque aí a pandemia foi na época que as coisas começaram as pessoas começaram na verdade, 2020 foi. Ele voltou, no final do ano, ele voltou a trabalhar no presencial. Mais ou menos nessa época. E aí ele conversou com a OM e aí combinaram de que eles iam ficar juntos. Só que ainda não tinham assumido para ninguém. Terminou o ano em 2020, meus filhos. Aí ele começou a falar que ele queria o divórcio. Inclusive, ela me ligou no final do ano, mais ou menos no mês de outubro, se passando como um escritório de advocacia, perguntando se eu já sabia sobre o divórcio, que o meu marido tinha entrado com os papéis e que ela estava só querendo saber se eu estava a par dos acontecimentos. E eu não sabia de nada, eu fui pego assim de calças curtas, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra divórcio. E aquilo me abalou muito, muito. Eu abri um chão assim para mim. E aí eu falei que sim, eu dei uma de que eu sabia e tudo certo, e aí a pessoa desligou. E aí eu liguei para ele, ele falou: "Ah, eu não fiz nada disso, eu fiz uma consulta só e desconversou e tal". Mas eu não sabia que era ela. Depois, lá na frente, porque Deus não deixa a gente cego, né? Depois ele vai mostrando tudo, vai mostrando os bastidores. Por isso, meus irmãos, vocês que estão ouvindo, que estão no deserto, que acabaram de entrar, que estão pensando que o outro lado tá tudo lindo e maravilhoso, que as coisas são do jeito que vocês imaginam, não é. Depois que acontece algumas coisas, depois que Deus começa a restaurar, vem tudo à tona e você vai saber exatamente que não existia nada daquele mundo maravilhoso do outro lado, tá? E eu achei que eles estavam juntos, né? Eu suspeitava. E realmente eles estavam, e meu marido começou a vir pegar meus filhos, a gente começou a revezar finais de semana com as crianças. Eles não gostavam de ir para lá e começou outro problema. Detalhe, eu preciso falar da restauração que a primeira restauração que Deus fez na minha vida. Meus filhos, quando eram pequenos, viviam com minha mãe. Ficavam bastante tempo com a minha mãe. E eles começaram, e os pais, da situação que estavam, então eles estavam crescendo sem limites, sem controle. Meu filho começou a ficar muito agressivo, ele tinha 11 anos, 10 anos, e aquilo começou a ele não respeitar ninguém. E aí, quando ele saiu de casa, a primeira coisa que eu fui clamar aos pés do Senhor era a libertação do meu filho. E eu comecei com campanhas, comecei com buscas, e aí eu fiz propósito. E eu lembro que antes disso acontecer, antes de Deus libertá-lo, eu fiz o primeiro culto na minha vida, na minha casa, né? Um culto de ação de graça. E aquele dia foi maravilhoso, foi um jantar muito bom. Com meu pastor, que na época ainda não era meu pastor, foi a primeira pessoa que eu procurei quando meu marido saiu de casa. A senhora que trabalhava aqui me indicou ele para fazer uma campanha aqui em casa, então foi ali que eu conheci meu pastor e a minha pastora, e eles vieram fazer a campanha em casa. E, enfim, quando eu fiz esse culto, o nome do Senhor foi enaltecido e meu filho foi liberto. Meu filho virou uma outra criança.
Mas eram muitas perturbações na vida dele, muito. Eram muitas vozes que ele falava que ouviam. Ele falava, imagina você ouvir de uma criança de 9, 10 anos, que ele quer se matar, que ele não queria viver. Eram coisas que muito difíceis de ouvir. Mas Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E ele fez a primeira restauração da minha família, que foi a libertação do meu filho. Ali eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida. E eu não desisti. Mas como tudo tem que acontecer na época do deserto, nesse mesmo tempo minha filha estava com 12 anos e a gente descobriu que ela se abaixou assim, ela estava muito torta, assim, ela abaixou quase como se estivesse de lado. E aquilo me assustou, porque eu vi, ela estava com a coluna totalmente deformada. E foi muito rápido, porque eu não tinha percebido isso. Mas também eu não ia perceber, porque eu estava vivendo aquele momento difícil com o meu marido, e eu não tinha um olhar para os meus filhos. E eu fui num ortopedista com ela, e ele tinha dito que... E ele começou a falar que era muito grave, que ela estava com escoliose, que precisava iniciar RPG para ontem, porque o caso dela podia ser uma cirurgia e tal. E isso estava com ela, né? Fui nesse médico. E eu falei assim, doutor, tá, e quanto tempo para ela melhorar e tal? Ele falou, não vai melhorar, ela só não vai piorar, mas ela não tem o que fazer. E se ela tiver que ir para uma cirurgia, ela pode ficar tetraplégica e aí vai ser pior, não sei o quê. E aquilo assustou minha filha, ela saiu de lá chorando, assim, mas uma mãe, para defender seu filho, faz qualquer coisa. E ali eu tive uma força que eu falei, filha, você não vai ficar abalada. Nós vamos resolver isso, porque eu não vou deixar isso acontecer com você. E comecei a ligar, no dia seguinte comecei a ligar procurar vários especialistas, porque eu estava disposta a pagar até particular, né? Porque eu não ia aceitar esse diagnóstico que o médico falou. E Deus cuida de cada detalhe. Ele cuida de vocês, Ele cuida de mim, Ele cuida de tudo. Porque Ele tem um plano em nossas vidas. E aí, para honra e glória do Senhor, eu vi um especialista em escoliose e eu liguei. E como eu disse, eu estava disposta a pagar a consulta particular, mesmo que fosse cara. E quando eu liguei, a moça perguntou qual convênio. E eu falei, ele aceita convênio? E quando eu falei o meu convênio, ela disse que aceitava. E aí eu vi ali outro cuidado de Deus. E eu falei, meu Deus, glórias a ti. E aí eu levei minha filha lá, ele falou realmente que o caso dela estava muito próximo da cirurgia, mas que existia um tratamento, e um tratamento super moderno, e me indicou um fisioterapeuta maravilhoso, só que ele estava em Campinas, era em Campinas, não era aqui em São Paulo. E era final de ano, isso era no final de 2020. Não, final de 2019. E quando eu fui... Aí eu liguei para ele e ele falou pro fisioterapeuta e eu expliquei a situação, porque eu queria que ela ia ter que usar um colete, que não era aqueles coletes de antigamente, que ficavam aqueles monte de ferro, era um colete que se ajustava ao corpo. Então eu queria que ela passasse, a gente estava entrando nas férias, então que ela usasse durante as férias, para que quando ela voltasse para a escola, ela já estivesse acostumada e não achasse tão estranho aquilo, né? Já não bastava todo o trauma que ela estava vivendo. E ele falou, não, eu vou te encaixar tal. E aí ele me encaixou. E mais uma vez eu vi a mão de Deus ali. E eu fui com ela, na verdade. Eu peguei minha mãe e meus filhos e fui para lá. E ele analisou e falou o que tinha que fazer. E eu lembro que o colete era muito caro.
E aí eu falei com o pai dela e ele falou, não, vamos comprar o pulete. Mas ele não estava muito a par, não se interessou muito. Ele ficou preocupado, mas ele não fez, ele não se manifestava para querer me ajudar, assim, vou lá com você, me apoiar, tal. Ele deixou nas minhas mãos, ele simplesmente largou nas minhas mãos. E eu fui, e aí eles falaram que eu tinha que fazer, que aí ela ia ter que fazer os exercícios, o acompanhamento toda semana. Só que não tinha condições de eu ir para Campinas toda semana. Eu trabalho e tinha que ser durante o dia, enfim. E eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Mais uma vez, Deus veio com a providência. E ele falou assim, nós vamos entrar em recesso, e aí quando a gente voltar, a gente vê como é que vai fazer. Mas eu também eu estou estudando aí uma possibilidade de abrir um escritório em uma unidade em São Paulo, mas ainda estou vendo. Aí tudo bem. Aí fez o colete, deu tempo, deu tudo certo. O meu marido pagou o colete e ela começou a usar em dezembro. Quando voltaram do recesso, eles me ligaram falando que eles tinham aberto uma clínica aqui em São Paulo. E aí minha filha foi a primeira paciente deles aqui. E aí já começou a fazer o tratamento aqui. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, como tu és maravilhoso. Porque eu podia, e eu conseguia levar ela toda semana, porque era perto do meu trabalho. E a minha mãe também me levava, enfim. E ela começou a fazer o tratamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela praticamente, a coluna dela está normal, ela ainda usa o colete, ela faz os exercícios, porque ela tem que fazer esse acompanhamento até o crescimento, até parar o crescimento dela. E esse colete que era muito caro, que tinha que ser trocado todo ano, Deus tem feito um milagre, que ela tem 3 anos que ela usa o colete, e o colete ainda serve. Ainda faz efeito no corpo dela, que é um colete feito sob medida, mas naquela época ela tinha 12 anos, hoje ela tem 15. E mesmo com as mudanças no corpo, é como se Deus tivesse moldado ali, sabe? E eles até brincam, falam que é o colete milagroso, que eles não sabem o que acontece, que nunca vi um caso desse. Eles falaram que quando ela tirar, eles vão colocar exposto assim, para dizer que é o colete milagroso. E eu falo, isso é Deus. Porque foi Deus que fez esse milagre. Foi Deus que fez, que preparou tudo. Então, esses pequenos milagres durante o meu deserto foram me mostrando o que Deus ia fazer na minha vida. E quantas vezes eu me desanimava, assim, que eu não me via mais, não via, de repente, uma saída. Deus me dava esses refrigérios, Ele mostrava um oásis no meio do deserto. Então, eu só tenho que glorificar o nome do Senhor. Esses foram alguns dos milagres que Deus fez na minha vida, durante o meu deserto. E, enfim, eu comecei a estudar a Bíblia, né, porque eu era católica, mas era aquela católica de nome, né, não era uma praticante, e aí eu me converti, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu conheci Jesus, né, realmente, eu entendi que existe um propósito de Deus na minha vida, e eu ficava sempre naquela luta tentando descansar, né? Porque Deus já tinha feito a promessa que meu casamento seria restaurado, que minha família seria restaurada. E a gente sempre fica naquele desespero, às vezes, porque a gente quer na nossa hora. E sempre vinha aquela mensagem, né? Provérbios 3, tudo tem sua hora, teu momento, né? O tempo de Deus, enfim. E eu fui vivendo isso em 2021. Minha mãe morava aqui perto de mim, ela foi embora, ela resolveu que não ia mais morar aqui em São Paulo, foi para outro estado, e aí eu falei, poxa, minha mãe é que tinha me ajudado desde que as crianças nasceram, ajudava, não só a mim, né, eu e o Cláudio com as crianças e tudo mais, e aí eu falei, poxa, agora eu tô sem marido, sem minha mãe, mas Deus é maravilhoso, como eu tenho dito em todo o meu relato, Ele vai lá e te sustenta, e assim, minha mãe foi, e Ele preparou tudo, sabe? Eu trabalho
em home office, então eu conseguia ficar com os meus filhos. Quando eu tinha que trabalhar presencial uma vez ou 2 vezes na semana, dava tudo certo, enfim. Foi muito bom. Eu tomei as rédeas da minha casa, né? Porque como eu sempre ficava com a minha mãe, como eu contei no início, era tudo a minha mãe e tal, e aí pela primeira vez eu estava sendo dona da minha casa, eu estava sendo mãe dos meus filhos de verdade. E isso foi importante. E também fazia parte da minha restauração, né? Da restauração pessoal. E assim foi 2021, aí meu marido já tinha, ele estava lá, estava e não estava com ele se aproximou. No dia que minha mãe foi embora, ele veio se despedir e foi a primeira vez que a gente ficou juntos depois da separação. Nem acreditei que aquilo tivesse acontecido, porque não existia nenhuma possibilidade mais, desde o dia que ele falou que ele saiu de casa, ele tinha me bloqueado, tinha me ignorado, assim, não queria ter contato comigo, até por conta da OM que exigiu isso dele, que eu fui saber depois, né, enfim. E aí, quando aquilo aconteceu, foi meio surreal, né, e na verdade aquilo aconteceu para Deus mostrar que quem dá a última palavra é a dele. Não foi a restauração, óbvio, a gente ficou, mas depois daquele momento a gente começou a se aproximar. Começou a ficar, a gente conversava, ele me contou algumas coisas que estavam acontecendo, mas ele estava passando por alguns problemas com a OM. Era um relacionamento abusivo, um relacionamento conturbado dele com ela, e ele me contou o que estava acontecendo lá. Só que ele estava numa dependência. O que aconteceu? Ele começou com aquela coisa ele não me assumia, não estava comigo, né? Não queria ter um relacionamento nem voltar comigo, mas ele não conseguia ficar longe. E aí a outra, quando descobriu que ele estava saindo com a família, tudo, então foi piorando a situação, até que chegou em 2021 um momento que eu me afastei totalmente e deixei ele se virando lá com ela. Ele voltou a me bloquear e perdeu o contato. E aí no final do ano, de 21 para 22, de 20 para 21, eles brigaram muito feio, foi de 20 para 21. É tanto tempo que a gente fica meio perdido, mas foi 20 para 21. E aí ele brigaram, enfim, eles se separaram realmente. Ele percebeu o que ele estava fazendo. Foram muitas campanhas para que as escamas dos olhos, para que ele realmente soubesse o que ele estava fazendo. E, gente, fica tudo lá na reserva. Deus colhe tudo que você pede. Eu costumo imaginar que Deus tenha um varal com todos os nossos pedidos, assim, aí ele vai puxando com o tempo dele, ele fala, eu vou atender esse aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que pede, porque realmente Deus realiza sonhos. E realiza o que a gente pede até nos momentos de raiva. E o que aconteceu? Ele foi e aí descobriu isso, e aí teve a primeira vez que ele chegou em mim e falou que queria tentar, mas ele ainda tinha acabado de sair do relacionamento conturbado, teve que ter ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, enfim, porque ele teve crise de ansiedade, enfim. Aconteceram alguns problemas de saúde, né, em termos de mente mesmo, né? E, enfim, e aí ele quis que a gente voltasse, mas ele ficou numa situação, foi muito difícil, assim, essa parte, porque ele queria, e qualquer coisa que fosse que desagradasse ele, ele virava as costas e sumia. E eu tava ali, né, achando que, eu tinha que ser a pessoa que vai ajudar e tudo mais, ficava aguentando aquilo. Aí aconteceu isso umas 2 vezes. E aí eu falei, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu parei, fui cuidar da minha vida, não ficava mais... Ele continuava sempre pedindo, posso ir aí almoçar com vocês? Posso tomar café? Vamos passear, não sei o quê. Ele sempre queria fazer alguma coisa. E eu comecei a me esquivar.
eu comecei a não me importar mais com ele, não querer saber. E eu acho que ali foi caindo a ficha. Isso foi 2021 inteiro. Quando chegou em 22, na virada do ano, eu viajei novamente com os meus pais, com os meus filhos. Nós fizemos o nosso primeiro passeio o nosso primeiro cruzeiro. Foi muito legal, assim, criou muita expectativa em todo mundo e foi realmente muito bom. E nós passamos o ano novo assim. E eu sempre pedindo para Deus que eu queria que fosse um ano diferente, né? Que já estava todo esse tempo aí no deserto. E então eu queria mudar a minha vida. E aí o que aconteceu? Quando a gente voltou em janeiro, né? Foi na virada do ano, a gente ficou uma semana. Quando eu voltei, em janeiro nós ficamos sabendo que uns amigos nossos de outro estado iam mudar de país. Eles iam morar fora. E eu, inclusive, o amigo dele é o padrinho do meu filho. E aí ele falou, vamos lá na cidade deles, porque eles vão embora e tal. E não, eu fiquei sabendo e falei pra ele, os fulano vão embora, eu vou. Aí ele falou pra mim que ele ia. E eu fiquei super chateada, porque ele não me chamou e tal. Falei, tá bom. Então eu falei, já que você vai... Só que eu não falei, assim, né, de nada. Eu só fiquei sabendo, eu falei, então já que você vai, você podia levar as crianças. Aí, nisso, não sei se caiu a ficha dele, ele falou assim, não, então vamos todos. E nós fomos. Aí lá, foi a primeira vez que a gente estava viajando pra lá, depois que a gente se separou. Então todo mundo na cidade conhecia a gente juntos, não sabiam, nunca tinham visto a gente separado. Ele foi outras vezes sozinho durante esse deserto aí, ele foi, mas não comigo. E aí quando a gente chegou lá, foi muito engraçado, porque é uma cidade pequena, onde as pessoas nos conheciam, até porque ele toca, ele é baterista, e o nosso compadre, que é o amigo dele, tem uma banda e é vocalista, e, enfim, eles fazem shows lá e ele sempre dá a palhinha, né? Faz uma palhinha com eles e tal. Então, eles conheciam a gente. E quando eles me viram lá, a gente teve um show de despedida e eu fui. E quando eles me viram, eles ficaram muito felizes e tal. E é aquela coisa. E pra mim foi uma situação estranha, porque eu não tava com ele. Eu fui como uma amiga. Nem como amiga. Eu fui junto. Não tem uma denominação nisso. E lá, eu acho que aquele clima, aquela situação, fez dele cair a ficha, fez as escamas dos olhos caírem. Porque Deus prepara as coisas, né? E lá, quando a gente ficou no final de semana, e antes de voltar, ele me chamou, a gente teve uma discussão lá, e uma coisa meio... umas atitudes que ele teve. E aí ele me chamou e falou... que ele queria tentar. Só que eu já tinha ouvido, né, isso outras vezes, como eu já tinha quebrado a minha cara, muito bem quebrada das outras tentativas, e eu falei pra ele que, de novo, né, não acreditei muito. Ele falou assim, não, eu tô falando sério, é isso que eu quero. Eu precisava de resolver algumas coisas internamente e elas foram resolvidas, e eu quero. E a partir daquele momento eu fiquei meio assim... Mas falei, tá bom. E falei, Senhor, será que mais uma vez? E... Enfim, e aí já foi diferente. Ele já começou a me tratar como uma esposa, me tratando, ficou comigo, né? Junto comigo como uma esposa. E quando a gente voltou para São Paulo, também continuou da mesma forma. Então, e a partir dali... ele foi mudando, Deus foi trabalhando, só que não é fácil, é óbvio, a quarta fase, né, ele não vem um alecrim dourado, mas Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado estratégias, não é fácil, mas eu sempre, uma palavra que vem sempre no meu coração desde que a gente conversou e resolveu retomar o nosso casamento, foi... que é o povo do deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto e aí quando encontraram a terra prometida tinham gigantes. E eles precisavam tirar os gigantes da terra. E aí alguns falaram, eu não quero. E eu falava, Deus, eu não quero ser esse povo do deserto, ficar com saudade das cebolas do Egito.
eu vou lutar para expulsar esses gigantes. E é essa a minha batalha atual. Quando saiu o nosso divórcio em 2021, porque ele entrou com o papel do divórcio, mesmo depois que ele já tinha... na verdade, ele entrou quando ele estava com a OM, e mesmo quando eles já tinham terminado, ele não parou o processo. Só que ele achou que não ia sair, que ia demorar, enfim. E aí, em 2022, quando nós estávamos na primeira tentativa, veio a informação que tinha saído o divórcio. Aquilo foi um balde de água fria, né? E eu fiquei muito triste, porque era uma das coisas que eu tinha mais medo na vida, era que saísse o nosso divórcio. E, coincidentemente, foi naquela semana eu consegui... a Sol me mandou uma mensagem perguntando se eu ainda estava lutando pelo meu casamento, se eu queria participar do grupo ainda. E ali eu vi que Deus trabalha em qualquer situação, sabe? Ele dá o refrigério pra gente. E então, eu mesmo com tudo isso, para vocês verem, irmãos, como a gente não pode perder a fé. Mesmo divorciada, eu falei, agora não tem mais jeito. E Deus trouxe, sabe? E Ele tá aqui, não quer abrir mão e já me pediu perdão por tudo que aconteceu, e eu tenho certeza que Deus vai me honrar, né? Em tudo que eu fui humilhada, em todas as vezes todo aquele medo, aquele sofrimento que eu tive lá no deserto, eu sei que Deus tem trabalhado. Eu não tenho... Deus me restaurou, porque eu não tenho raiva nem dela, da OM, nem dele. Pelo contrário, realmente eu oro para que a vida dela seja transformada, né? Assim como eu oro pela transformação ainda do meu marido, porque, como eu disse, não é nem um alecrim dourado, na verdade está bem longe disso, mas ele quer... Deus devolveu o desejo dele, no coração dele, de ter a família de volta, de me ter de volta, né? Então, hoje ele se arrepende, ele fala para mim a todo momento que ele se arrepende muito das coisas que ele fez. E para mim, foi importante, porque se eu não tivesse passado por esse deserto, não é que eu queria ter passado, mas foi necessário para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, glorificá-lo e assim, acreditem que não tem nada impossível para Deus. E eu sei que assim como Deus tem preparado tudo, Ele vai preparar tudo que ainda falta ser colocado no lugar, porque Deus não faz a obra pela metade. Então eu creio nisso e louvo a Deus porque hoje eu tenho de volta o meu marido, né? Ele sendo... ainda sendo moldado, mas que Deus tem trabalhado, eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dele e que ele ainda vai fazer, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor e eu creio que a vitória, assim como chegou para mim, vai chegar para todos aqueles que creem e que lutam, porque Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Amém?